Vamos receber o servo de Deus, batendo palmas, bem alegre, bem alegre, bem alegre para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Desde já quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de... Oh, glória a Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 adiante. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, meus queridos, que a vinda do Senhor está próximo. Como está escrito no louvor que a gente louvamos no hino da harpa, no 547, o rei está voltando. Então nós temos que buscar a Deus sempre e fazer a vontade dEle, para que nós possamos alcançar a vitória, alcançar o galardão que Ele tem nos prometido. Para nós alcançar esse galardão que Deus tem nos prometido, nós temos primeiramente que fazer a vontade dEle, fazer aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, amém? A palavra de Deus nos fala aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então aqui, meus queridos, a palavra de Deus já nos fala sobre a santificação. Foi essa palavra que Deus tem tocado no meu coração para passar para a igreja, não falando que a igreja seja um povo sem santificação, sem a santidade, porque creio eu que aqui nós sabemos mais e mais e vivemos, porque nós conhecemos a palavra de Deus e aqui estamos cada dia lutando e praticando a vontade de Deus. Mas infelizmente o que nós vimos nas demais congregações, nas demais igrejas, são um povo que não tem olhado para a santidade. É um povo que tem esquecido da santidade da parte de Deus, achando que sem a santidade vai herdar o reino dos céus. Mas a palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus 12, 14, onde está escrito: esforça-te e segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que seguir essa santidade, a santificação sobre todas as coisas, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Infelizmente muitos estão brincando com a santificação, muitos não estão nem aí para a santificação, achando que não tem nada a ver. Nós vimos aí a maioria do povo, muitas ovelhas se perdendo por causa dos pastores que não têm pregado a verdade, não têm pregado sobre a santidade, não têm pregado sobre a verdadeira doutrina da igreja que Deus tem nos ensinado. Infelizmente muitos estão indo para o abismo, estão indo para o inferno por estar cego espiritualmente. A maioria dos pastores tem cegado as suas ovelhas, não tem pregado aquilo que é certo, aquilo que Deus tem nos ensinado a cada dia, e o povo continua cada dia mais indo para o buraco abaixo, porque não querem esforçar, não querem buscar a santificação, porque aqui a palavra de Deus já nos fala: santifique em tudo e em todo o vosso espírito e alma e corpo. Aqui nós temos que nos santificar a cada dia. O espírito, a alma e o nosso corpo também depende dessa santificação, onde o Senhor nos fala também, conservando
irrepreensível. Então nós temos que conservar o nosso corpo na santificação, conservar do jeito que Deus tem colocado, do jeito que nós nascemos. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, mas infelizmente muitos não têm conservado o teu corpo. Nós vimos aí mulheres subindo nos altares, falando que é santa, como que é santa, com as unhas pintadas, com os beiços cheios de batom, com a cara toda pintada de pó. Em vez de colocar a cara no pó, coloca o pó na cara. Será que Deus está se agradando dessas coisas? Infelizmente os pastores não têm vigiado e têm colocado essas mulheres em cima do altar e fala que é santa de Deus. Como uma mulher dessa é santa, se não faz a vontade de Deus, não segue a palavra sagrada, não serve o que está escrito na Bíblia? Porque a palavra de Deus nos fala que Deus vem buscar aqueles santificados, aqueles remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas infelizmente muitos não estão deixando de lado a santidade, estão vivendo mais no mundo da vaidade, nas suas próprias vontades, achando que está salva, achando que vai receber o seu galadão. Como que Deus vai receber uma pessoa dessa que não faz a vontade de Deus, que não faz conforme está escrito nas escrituras sagradas? Infelizmente nós temos que pedir misericórdia ao Senhor sobre essas vidas, sobre essas almas, porque não é brincadeira. Se vir a Deus é uma coisa séria. Se vir a Deus é você a cada dia buscar a santificação, porque a santificação não é um milagre. A santidade não é você deitar e acordar santo, não. A santidade não depende só de Deus, depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. É isso que nós temos que ter a cada dia, saber escolher e ter a nossa atitude em busca daquilo que Deus tem nos ensinado, que é a santificação. Nós temos que buscar essa santificação a cada dia, porque a santificação é um processo. É um processo a cada dia, nós temos que lutar, mas isso depende do nosso esforço. Não depende só de Deus. Depende a cada dia, você jejuar, você orar. Isso é que é santificação, você largar os desejos da carne. Mas como você vai largar o desejo da carne se você não jejua, se você não ora? Porque se você não jejuar, se você não orar, o desejo da carne está sempre maior do que o desejo do Espírito. Como você vai fazer a vontade de Deus se você está mais na carne do que do Espírito? Então, para que nós possamos alimentar o Espírito, nós sabemos que é orar, jejuar e ler a Bíblia, estar sempre firme na presença do Senhor, estar firme em comunhão, sempre clamando a Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos direcione, fazer as coisas certas, as coisas corretas. Santificação é você largar os desejos carnais, os desejos do mundo, porque o inimigo, infelizmente, ele tem nos oferecido várias coisas. Infelizmente muitos estão caindo, porque não quer pagar o preço, não quer buscar a santidade, e Deus está irado com esse povo que não se esforça, porque Deus tem dado a oportunidade a cada dia, para que nós busquemos essa santidade, para que nós possamos receber o galadão que Ele tem nos prometido, a promessa. Deus tem prometido algo para nós, mas isso depende de nós também, não depende só dEle, porque Ele deu o Seu único Filho, Jesus Cristo, já morreu por nós lá, pagou o preço na cruz, mas nós temos que nos esforçar também, e fazer a vontade de Deus, fazer o que está escrito nas Escrituras. E muito achas, porque Jesus já morreu na cruz, já está salvo, mas está totalmente enganado, porque não quer esforçar, não quer saber de nada de buscar a santidade, achando que só vir para a igreja, louvar, glorificar, está fazendo a vontade de Deus. Está muito enganado, meus queridos. Nós temos
de cada dia buscar e buscar mais a presença de Deus. Nós temos que deixar o Senhor penetrar dentro dos nossos corações, nós temos que deixar o Senhor fazer morada dentro de nós, para que nós possamos estar fazendo aquilo que Ele quer, aquele que Ele deseja. Mas se nós não abrirmos o coração, não buscar a Deus, jamais Deus vai entrar em nossos corações, porque nós preferimos fazer as vontades da carne do que do Espírito. Como Deus vai habitar dentro de mim, se eu não me esforço, se eu não busco a santidade? Que é isso que o Senhor quer, que os escolhidos dele sejam um povo santo. Aqui em 1 Tessalonicenses, ainda capítulo 4, no versículo 2 está escrito: porque vos bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstei da prostituição. No versículo 4, que cada um de vos saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que é vaso? Se a palavra de Deus já nos fala para que nós mantemos em santidade, em santificação, mas que nós vimos por aí, são pessoas falando que é de Cristo, falando que é serva, subindo de qualquer maneira nos altares de Deus, falando da palavra de Deus, mas não cumpre e anda de qualquer maneira. Aleluia. Pessoas que sobem nos altares seminuas e fala que é de Deus, fala que é serva. Como Deus vai receber uma pessoa dessa? E ainda fica braba, fala, quando a gente prega a verdade, fala que nós somos fariseus. Que fariseus são esses que pregam a verdade? Agora as pessoas não cumprem a palavra de Deus, não quer esforçar, não quer buscar a salvação, e ainda fala daqueles que pregam a verdade, chama de fariseus. Como? Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui porque Deus nos escolheu para fazer a diferença. Então nós temos que fazer a diferença e mostrar que nós somos escolhidos de Deus. E se nós somos escolhidos de Deus, nós temos que pregar a verdade, pregar aquilo que Deus tem nos ensinado, colocado em nossos corações. Infelizmente muitos não têm essa coragem, porque na maioria das congregações não querem perder os seus membros. Mas a palavra de Deus fala que a verdadeira ovelha conhece a voz do seu pastor. Quem tem o Espírito de Deus conhece a voz de Deus. Então, meus queridos, se nós temos o Espírito de Deus, com certeza nós conhecemos a voz de Deus, nós conhecemos a palavra, a verdadeira palavra de Deus, que é isso que nós temos que seguir adiante, fazendo a vontade de Deus sempre, pagando o preço. Não importa o que o povo vão falar, não importa o tamanho da dificuldade, mas nós temos que lutar, porque nós sabemos que resta pouco tempo aqui na face dessa terra, e nós temos de cada dia buscar essa santidade, buscar a santificação na presença de Deus, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós esteja preparado, que nosso espírito esteja em santidade, a nossa alma e o nosso corpo também. E é isso que a palavra de Deus está falando, para que o espírito, a alma e o corpo esteja em santidade. Mas os povos infelizmente acham que só de estar na igreja é santo. Mas como é santo pessoas que não andam conforme a palavra de Deus, não andam na doutrina, pessoas que só sabem falar do seu próximo, pessoas que só sabem julgar, quando vê a verdade? Que santidade é essa? Quando a gente é santo, a gente faz a vontade de Deus, a gente tem o coração puro, o coração humilde,
É isso que Deus quer que nós sejamos, mas infelizmente as pessoas não têm colocado a palavra de Deus no coração e têm feito somente as suas próprias vontades. Mas o dia está chegando, o grande dia está chegando, e aí nós veremos quem estava certo, quem irá subir. Aí nós veremos quais são os verdadeiros santificados, porque aquele que é santificado pelo sangue do Cordeiro, esse sim irá subir com Jesus. Mas aqueles que não buscam a santidade na presença de Deus, infelizmente esses vão perecer na face da terra, esses vão pagar o preço, porque não quis se esforçar, não quis pagar o preço em oração, não quis pagar o preço em jejum, não quis buscar de Deus uma resposta para saber se estava fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Porque se você buscar a Deus, Deus vai falar o que é certo e o que é errado. Mas infelizmente o povo não tem tido essa coragem, essa vontade de buscar a Deus, porque sabe o que Deus fala, e o povo está acostumado com as coisas do mundo, com as coisas dessa terra. Quando a gente fala, na maioria das vezes, sobre salvação, quando a gente falamos que Jesus está voltando, muitos acham ruim porque querem ficar aqui na face dessa terra, porque já estão acostumados com a bagunça aqui da face dessa terra. Mas nós que seguimos a palavra de Deus, nós queremos que Jesus volte o mais rápido possível, porque nós não aguentamos mais viver nesse mundo de engano, nesse mundo de destruição. Mas aqueles que não têm o Espírito de Deus, não está nem aí, eles acham ruim quando a gente falamos que Jesus está voltando, porque estão acostumados com as heresias aqui da face da terra, com as mentiras, com os falsos profetas, que só fala mentira, que só prega por dinheiro. Você acha que Deus está se agradando desse povo que não prega a verdadeira palavra? Um povo mentiroso, que não está preocupado com a salvação das almas. Você acha que Deus está gostando desse povo? Nós temos que se preocupar sim com as almas. Tem muitas almas perecendo aí nesse mundo, em busca de uma palavra de salvação, em busca de uma palavra de cura. Infelizmente são poucos que vai lá e fala da salvação, porque a maioria só vai lá só para pregar sobre prosperidade, esquece de falar que Jesus está voltando, e só quer saber falar mentira, falando que ele vai ficar rico, só em riqueza e nada mais. Mas será que Deus está se agradando disso? Ainda aqui na palavra de Deus fala: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então a palavra de Deus é bem clara, que Deus, Ele nos chamou para ser santo. O povo de Deus tem que ser um povo santo, um povo purificado, buscar a santidade a cada dia, em todas as maneiras de viver. Não está falando só buscar a santidade na roupa, nas vestes. Só isso não é santidade. Nós temos que buscar a santidade em todas as vossas maneiras de viver. É ser santo no falar, ser santo no andar, é ser santo sobre todas as coisas. É isso que Deus quer dos filhos, dos escolhidos dele. Infelizmente são poucos porque Deus quer a pessoa 100%, não quer só metade. Mas o que nós vimos, a maioria das pessoas, muitos estão lá com um pé no mundo e outro pé na igreja, achando que está fazendo as coisas certas, achando que está fazendo a vontade de Deus. Muitos estão subindo nos altares, falando que é Deus que está falando, mas será que é Deus que está falando mesmo? Será que ele tem buscado a Deus? Será que ele tem orado nas madrugadas? Será que eles têm pagado o preço? Será? Mas aqui
Eu creio que é diferente, porque a vida dos irmãos, nós, graças a Deus, eu agradeço a Deus por estar no convívio, na direção de um pastor que tem nos ensinado a coisa certa, porque ele se preocupa com as nossas almas, ele se preocupa com a nossa salvação, e é isso que nós temos também de passar para os outros, aquilo que nós aprendemos aqui dentro da congregação. Mas infelizmente, o que nós vimos aí fora é totalmente diferente daquilo que Deus quer dos seus escolhidos. Mas nós temos que orar a Deus e pedir por misericórdia, para que Deus tenha misericórdia dessas almas, que elas venham se arrepender um quanto antes, que elas possam ser libertas da cegueira espiritual, porque a maioria do povo tão cega espiritualmente, não tenham enxergado a verdade, como a palavra de Deus nos fala lá no livro de Atos 28, 27, pelo profeta Isaías, onde Paulo fala, bem que falou o profeta Isaías, que os povos vão ouvir, mas vão se fazer de surdo, vão ver, mas não querem enxergar. É isso que está acontecendo hoje em dia, porque o povo fala que ouve a palavra, mas não quer que a palavra penetre no coração, porque só quer ouvir o que elas querem, não quer ouvir quando Deus quer falar, porque só vai na congregação buscar o que elas querem, e não o que Deus tem para falar com elas. Mas isso está totalmente diferente, isso, eles estão errados, por querer ouvir somente o que eles querem, porque quando nós vemos para a casa de Deus, nós temos que vir preparado para ouvir o que Deus tem para nos falar, possa ser bom, possa ser ruim, possa ser de corrigir, possa ser o que for, nós temos que estar preparados para ouvir Deus falar conosco. Mas infelizmente a maioria das pessoas não tem aceitado a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é verdadeira, que dói, muitos não aceitam. Mas não aceita por quê? Porque não tem o Espírito de Deus, porque não quer viver conforme a palavra, não quer viver conforme a doutrina sagrada. Eu me lembro, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, eu já era conhecedor da palavra, porque desde novinho que minha mãe me levava para a igreja. Minha mãe, até hoje, pela graça de Deus, ela é serva do Senhor, tem uns 54 anos, 60 anos que ela serve a Deus. Hoje ela tem 85 anos, mas ela nunca abandonou a doutrina de Deus, ela segue firme. E eu tinha visto umas tia minha da Assembleia de Deus até hoje, ela nunca largou aquela doutrina. E nós vimos aí na maioria das pessoas que mudaram a doutrina, não quer andar. Mas será que foi Deus que mudou? Deus continua o mesmo. É o ser humano que muda. O ser humano quer mudar a cada dia a palavra de Deus, mas esses vão pagar o preço. Esses vão pagar o preço por não fazer a vontade de Deus, por querer modificar a palavra de Deus. Amém? É essa palavra que eu tenho para os irmãos, para a igreja.